Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu, a Mari, que vocês já conhecem, o Dani também, que vocês estão conhecendo agora, que estão por Olá, participar caros aqui do amigos. canal. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre... Continuando o último vídeo, né, que a gente estava contando sobre a... Primeiro nós contamos no primeiro vídeo sobre a história do Dani, a infância dele, sobre a mediunidade, um pouquinho da nossa história. E depois a gente fez o outro vídeo, o Dani me entrevistando e a gente falando um pouquinho da minha história, desde o nascimento, né, até o desenvolver da mediunidade. E hoje nós vamos falar um pouquinho da história de como começou o Cartas, as lives, né, amor? A origem do Cartas Psicografadas. Então vamos começar de onde, hein? Vamos começar das cartinhas, né? Depois daquele... A gente falou no último vídeo do que você tinha falado? A última informação acho que a gente passou foi depois do centro, né? A gente foi lá no centro e tal. Buscar resposta. Daí depois de um ano... foi um ano, amor? Foi um período de um ano recebendo as cartinhas do mentor. Foi depois do centro, a gente foi lá no centro, né? Daí passou um ano. Daí a gente estava em casa aqui, recebemos uma carta, né, Merlin? Aí, depois desse um ano, a médium confirmou lá do centro que esse era o trabalho mesmo, que não era pra gente fazer o trabalho no centro, que o nosso trabalho seria um trabalho diferente, e que era, né, que ela falou, você é melhor mentor que esse não há, né, pra vocês seguirem. E aí a gente começou, depois desse um ano, aí a gente foi recebendo muitas cartinhas do mentor, inclusive, imagina, a gente ficou um ano numa tensão muito grande, porque não sabia como seria o trabalho, não sabia o que seria, não tinha recebido cartinha de ente querido ainda. E aí eles falaram pra gente muitas coisas, né, inclusive... como que iriam nos orientando passo a passo. Cada carta vinha falando isso. Passo a passo de como a gente faria. Inclusive, numa cartinha dessas, que eu até lembrei no último vídeo, falaram que o Dani também iria ativamente participar do canal, né? Na verdade, nem era canal ainda. Eles não tinham usado essa palavra canal ainda. E que nós dois faríamos esse trabalho de ajuda, de caridade, né? E que nós sentiríamos muito felizes. E de fato foi isso que aconteceu. A gente começou a melhorar muito, primeiramente como pessoa. Aí a gente foi, no começo, lembra? A gente tinha até alguns conflitos, algumas questões nossas pessoais. E a gente foi melhorando, foi enxergando um ao outro com mais carinho, com mais admiração, né? Fomos lidando com as qualidades, os erros um do outro, e a gente foi evoluindo moralmente, né? Estamos ainda em evolução, óbvio, né? Nunca vai acabar, claro, e sempre tem algo a melhorar. E aí, nesse um ano, a gente foi recebendo essas orientações, questões assim, que a gente falava, nossa, mas será que isso é possível? Lembra? A gente falava, não é possível. Né? Isso é verdade. Eu lembro quando chegavam as cartas, né? Elas traziam muita... A gente ficava muito alvoroçado, né? A gente ficava sempre ansioso porque vinham umas informações que a gente falava, será? Que vai, né? Não é possível, né? Não é possível. Não sei, a gente pensava isso mesmo, né? Não é possível. Sim. E a gente ficava meio... Sempre tem a desconfiança, né? Sim. Até que a gente percebeu as coisas acontecendo e cada vez batia mais, né? Com as confirmações. Não eram as nossas confirmações, né? E vinha vindo na carta coisas assim que a gente foi estudando também. Aí a gente começou a estudar, começou a ver vídeo aqui no YouTube, ia confirmando. E a gente falava, nossa, meu Deus, é isso aí que estava escrito na cartinha. A gente buscava pessoas que estão no mesmo ciclo aí que a gente, né? Da espiritualidade, né? Inclusive grandes professores aí da internet, né? A gente foi buscando com eles e cada vez mais se aperfeiçoando, né? E confirmava o material que a gente estava recebendo, né? Tudo que a gente estava recebendo. Às vezes você Fizemos uma grande pesquisa, né? Às vezes você pega alguma pessoa assim, né, falando, dando os relatos e a gente fala, nossa, a gente está vivendo isso. A gente está vivendo isso. Isso. E a gente fez esse um ano aí, foram
pesquisa mesmo, a gente só ficou focado nisso, assim, no nosso tempo vago, né? Isso é verdade. Só isso, assim, a gente pesquisou muito, estudou muito, enfim. Até que chegou o momento que começou a receber as cartinhas dos entes queridos. E foi avisado para nós, através de uma carta, eu mostrei pro Dani, ó, agora nós vamos começar a preparar. Aí eles explicaram pra gente que o trabalho seria assim, que existe uma equipe de um departamento de comunicação, inclusive o Danilo, nesse mesmo dia, não sabia desta carta, eu não tinha lido para ele ainda, e ele fez, e foi tudo assim, sabe? Sempre essas questões assim. E ele fez um desdobramento, onde ele viu numa colônia espiritual, lembra? O cristal. Ah, é verdade. Tá? E aí tem tudo a ver com isso. Começou a gente vendo, eu vendo o cristal em você, né? Foi. Eu vi como se fosse, essa é a minha visão, tá, pessoal? Eu não sei direito, mas eu vi um cristal dentro da Mary, assim. Eu acho que todos nós temos esse cristal. Que é o que eu chamo de essência divina. Essência divina. Que a gente fala essência divina na elevação da frequência. Você vê que já trouxemos isso para todos, né? Eu vi esse cristal dentro da Mary um dia, um cristal tipo brilhando assim, num desdobramento. Daí passou um tempo, eu vi, parece uma colônia com um grande cristal, assim. Um grande cristal gigantesco, assim, do tamanho de um edifício. Sim. E esse cristal, eu acho que ele era para comunicação, né? Não era da comunicação? Aí veio a cartinha confirmando. E você falou, nossa, parece que a energia tá aqui, uma energia boa, enfim, né? E aí veio a cartinha logo em seguida falando que existe numa colônia espiritual um departamento de comunicação. E aí, explicando que ali, abaixo desse cristal, existia toda como se fosse uma comunidade, né? E que a energia ali era captada por esse cristal e materializava, porque no plano espiritual a gente materializa as coisas através dos pensamentos, porque não tem mais o corpo físico. Aqui a gente materializa através da matéria. Por exemplo, quero uma TV, vou lá e compro uma TV. Então, a materialidade, né? Material. Lá no plano espiritual, não. A gente materializa as coisas energeticamente. Então, esse cristal era como se fosse o teto do departamento de comunicação. E foi depois disso, amor, que a gente começou a enviar energia de volta. Exatamente, a gente começou a enviar energia. A gente parou, a gente parou de só receber a energia. Sim. E começamos a enviar energia de volta para eles. Eu geralmente faço isso num momento de extrema felicidade. Sim. Quando eu estou muito feliz, que a minha energia está lá em cima, eu gosto de agradecer a espiritualidade e devolver energia para eles. Sim, e até nesse dia, eu lembro que você me contou que você conversou com um dos mentores, eu acho que era o Pai João, não lembro que mentor que era, você vai poder me lembrar. Mas você conversou com o mentor falando assim, nossa, eu posso enviar energia de volta para vocês? Ele falou, mas é claro, ajuda muito, nos ajuda a ajudar vocês, né? E aí, a partir disso, a gente começou a fazer o compartilhamento de energia, que é o que eu mais ensino hoje nos cursos de Reiki, o compartilhamento de energia. Então, tudo tem uma história muito profunda, tudo tem uma vivência, tudo que a gente passa para vocês, a gente viveu, experienciou, e é uma forma que a gente traz para que vocês também possam, né, vivenciar isso. Então, tudo é com muito carinho, tudo é muito detalhado, assim, a gente viveu diversas experiências para poder trazer, né? E esse é o sentido, isso que é o que os mentores falaram, que todas as experiências que nós iríamos passar em uma das cartinhas, que nós compartilharíamos com muitas pessoas, e aí que a gente não acreditava, a gente falava, não é possível. Muitas pessoas, como? A gente pensava, né? Nossa, mas como que a gente vai ter um centro? Como que as pessoas vão vir até a gente, né? Nossa, a gente não tem estrutura. Será nenhuma. Que a gente vai ter que abrir um centro? A gente pensava, né? A gente mora numa casa pequena, né? A gente pensou, nossa, onde a gente vai? Onde a gente vai comportar pessoas? Começa a aparecer o pessoal aqui. O que a gente vai fazer? Como que a gente vai comportar tanta gente, né? E a gente estava pensando em termos materiais, mas a espiritualidade já estava ali anos-luz na frente, já estava sabendo tudo que a gente ia fazer e a gente nem tchum, né? E aí começou, a gente só soube que era esse o trabalho quando a gente começou a fazer. Porque a gente não sabia, a gente foi exatamente
guiado e orientado pela espiritualidade. Isso a gente não tem nem como não falar, né? Falaram pra gente começar a postar nas mídias sociais. Aí começou. Isso, exatamente. Foi isso o termo que eles usaram. Foi mídias sociais. A gente falou, o quê? Que é mídias sociais? Seriam as redes, né, hoje em dia. As redes sociais. São todos a internet, né? Eles são muito formais, os mentores. Eles são assim, mais, né? Enfim, espíritos evoluídos e não chegou lá ainda, nem sabe se vai chegar daqui 20 vidas. Então, vamos lá. Aí começou a vir as cartinhas dos entes queridos. E foi vindo, e foi vindo. Tem até um armário aqui do lado, depois se quiser eu mostro pra vocês. Um monte de pastas e foi acumulando as cartinhas. Aí o Dani, nossa senhora, e essas pastas? Aqui, né? Acho que dá pra ver. Aqui, olha, aqui é um pouquinho. As papeladas, pessoal. Aí vai juntando papel. Muitas cartas, né? Eu sou muito apegada, porque... Acho que tem umas 4 pastas dessa aqui. Eu acho que mais até. E foi juntando e tinha uma energia tão linda, né? Cada história, cada ente querido, e muitas vezes, até o que me perguntam hoje nas lives, que eu até falo pro Dani, olha amor, eram nossas perguntas, a gente pensava com a nossa egoísmo, com o nosso ego, com a nossa arrogância, a gente pensava assim, olha só, né, porque a espiritualidade, acho que a espiritualidade brinca em trabalho, né, não tem essa, e aí a gente pensava assim, nossa, será que existe essas pessoas? Olha o nosso pensamento. Lembra que a gente perguntou, será que existe essas pessoas? Isso é verdade, né, amor? Porque você estava canalizando vários entes queridos, várias histórias. E a gente sempre pensava, né? Será que essa pessoa realmente existe? Será que vem de uma família? Será que a gente está inventando isso? A gente pensava muito isso. Eram essas dúvidas que a gente realmente tinha. Igualzinho as dúvidas de vocês. E os mentores disseram 2 coisas importantes nessa cartinha. Que todas as cartas eram de pessoas, sim, que haviam encarnado aqui na Terra em algum momento e que essas cartas eram de entes queridos, de familiares, e que era pra gente ter um maior respeito e que a nossa arrogância de achar que estava acertando ou errando era pura arrogância, porque o médium não tem que pensar nisso, se tá acertando ou errando. Apenas o trabalho do médium é receber e compartilhar para fazer uma boa ação, ajudar as pessoas. Esse é o propósito da mediunidade. E a segunda coisa mais importante que eles disseram é que as cartinhas chegariam até os seus destinatários. E a terceira coisa que eu não falei, que era que a gente deveria, que nem o Dani falou, né, postar as cartinhas nas mídias sociais. Aí vamos nós nas mídias sociais. Aí abrimos o Insta primeiramente, não tinha o YouTube, o Tik, nada disso. Aí, na hora do nome também, usaram cartas psicografadas. Até o nome foi dado. E hoje a gente coloca cartas psicografadas Mari, porque por conta da questão de fluxo, da questão de... Como que é, amor, essa parte? A questão das pessoas encontrarem, isso, né? Pra ficar mais fácil de encontrar. Mais fácil, pra ter uma associação, né? O canal. Porque depois, antes não tinha quase, mas depois começou a sair muito canal, cartas psicografadas com o mesmo nome, então a gente colocou o Mari pra poder a pessoa achar e ver que esse é o nosso oficial, enquanto a gente não consegue o selinho oficial, a gente fica muito feliz com isso, que a gente percebe que as pessoas estão evoluindo e querendo falar sobre espiritualidade. Pra gente, quanto mais pessoas estiverem falando de espiritualidade, melhor, mais legal pra gente. Porque o mundo se transforma num lugar melhor de se viver, né? Esse é o único objetivo nosso, de ajudar de alguma forma simples, do nosso jeitão aqui, com as nossas experiências, um acalento, uma inspiração, quem sabe, né? Não temos essa pretensão, mas quem sabe um acalento, parar para falar sobre isso, porque a gente vê que não para, né? Assim, você vê, às vezes os jantares familiares, as reuniões familiares, a gente não para falar sobre a espiritualidade. Então eu acho que esse que é o objetivo, da gente parar aqui e falar um pouquinho sobre a espiritualidade. Trazer como algo simples, natural, né? Natural. E aí, aí a gente começou a postar as cartinhas no Insta. No primeiro dia já apareceu a primeira pessoa que reconheceu uma cartinha, que era de um menino, Bernardo, a tia Tina, lembra? Tina. A gente chorou junto, né?
Pode falar, amor, que você chorou. Não precisa ficar com... Não chorei. Fiquei emocionado, realmente. Foi. Eu acho que o sentimento que eu tive foi um sentimento meio que de confirmação, né? Mais uma confirmação. Porque a gente falou, saiu aqui do nosso ciclo pra entrar numa terceira pessoa que a gente não conhecia. Exatamente. E ela veio falar, tipo, ó, a carta é minha, eu senti, muito obrigado. Me trouxe muito conforto, me trouxe... parece que tirou um grande peso do meu coração, que eu sentia. Nossa, sim, a mãe tava muito... a mãe desse menino, foi a tia, reconheceu a cartinha do menino Bernardo, foi a primeira. E a mãe estava muito mal e ela tinha alguns objetos específicos da criança. Nossa, verdade. E aí na cartinha veio falando, mãe, tem um objeto tal, uma chupeta azul, assim, doa. E aí essa criança, que é o Bernardo, enviou pra mãezinha, a tia que reconheceu, mas foi pra toda a família. E falou assim, olha, onde você for doar, é o orfanato. Quem sabe ali você conhece algumas crianças e te inspira o desejo de você adotar uma criança que